O sol escaldante da tarde parecia intensificar o clima de tensão na fazenda verdejante, ardendo como uma maldição sobre aqueles que ali viviam. Clara estava de joelhos, a poeira envelopando seu corpo magro, enquanto olhos repletos de desprezo a observavam. O sabor amargo da terra misturado ao sal das suas lágrimas escorria pelo seu rosto sujo. Ao seu redor, risadas cruéis ecoavam, ressoando como peças de um teatro de horror. O coronel Domingos, um homem de olhar frio e implacável, mantinha-se à distância, mas sua presença era sentida como um peso esmagador. "Olha a escrava que não sabe seu lugar!" gritou uma das mulheres entre risadas, como se a dor de Clara fosse uma apresentação cômica. Clara fechou os olhos por um breve instante, tentando bloquear a realidade à sua volta, mas a dor espinhando seu coração não se dissipou. Ela sentia a humilhação percorrer suas veias, mas dentro de si, uma centelha de resistência pulsava cada vez mais forte. Como poderia aquela situação ter chegado até ali? Então, o que ela tinha feito para merecer tal ofensa? Clara não havia roubado, não tinha desafiado o coronel, nem ameaçado sua autoridade. Seu crime era um segredo oculto, um passado que a perseguia como uma sombra. No entanto, ela sabia que esse segredo era a única chave que poderia abrir as portas de sua liberdade. O peso da opressão que a cercava era sufocante, mas ela se negava a se render. Ninguém a veria como uma simples escrava, não enquanto seu espírito lutasse. Os risos começaram a diminuir quando a figura imponente do coronel se aproximou. Ele era um homem respeitado em sua cidade, ostentando uma reputação que mascarava sua brutalidade. Em público, Domingos era o benfeitor dos pobres, mas em seu interior havia um abismo de crueldade. Clara sabia disso e não se surpreendeu ao ver seu olhar se fixar nela, como se estivesse avaliando quanto mais poderia humilhá-la. O que ela não esperava era a sensação de poder que começou a surgir dentro dela. Mesmo cercada por seus opressores, no fundo, ela se sentia como um pássaro em jaula, mas um pássaro que ainda tinha suas asas. Diante da multidão, Clara respirou fundo e levantou a cabeça, desafiando aqueles que riem às suas custas. Ela não era uma pobre mulher sem voz. Era uma sobrevivente, uma guerreira em um mundo que tentava esmagá-la. "Vocês não podem me quebrar", pensou com determinação. O coronel, percebendo a mudança na postura da escrava, abriu um sorriso cínico. Aquela coragem inesperada só alimentava sua sede de controle. "Levem-na de volta ao trabalho." "Não temos tempo para exibições", ordenou com firmeza, enquanto os rostos ao seu redor se tornavam sorrisos nervosos e cúmplices. Clara foi puxada pelo braço, mas ainda assim, a chama de sua resistência se acendeu mais forte. Ela se lembrava de sua vida anterior, quando a liberdade não era uma palavra distante, mas sua realidade. Clara havia sido sequestrada de sua cidade natal, em uma noite tranquila, onde a lua cheia iluminava a estrada em que caminhava. Naquela época, ela era apenas uma jovem, cheia de sonhos, uma estudante que ansiava por liberdade e conhecimento. Tudo mudou quando a realidade cruel do tráfico humano a aprisionou. Desde então, suas lembranças se tornaram fragmentos de um mundo que parecia inacessível, e a única certeza que lhe restava era a vontade de lutar. As mãos que as agarravam eram firmes, mas Clara não podia deixar que a desgraça da sua situação a silenciasse. Cada passo que dava a levava mais fundo na rotina opressiva da fazenda verdejante. Aqui, na Casa Grande, era a encarnação do que a crueldade humana poderia fazer, onde os sonhos eram esmagados sob o peso da injustiça. Enquanto ela era guiada de volta ao seu posto, Clara não conseguia ignorar o murmúrio de suas companheiras escravas, mulheres que, como ela, viviam em constante medo. A conexão silenciosa entre elas era um alicerce de esperança, uma lembrança de que, um dia, juntas, sua força poderia desmoronar as paredes dessa opressão. Naquele momento de humilhação pública, Clara percebeu que sua fragilidade poderia ser transformada em uma poderosa resistência. Elas eram mais do que esposas e mães, mais do que escravas desgastadas. Eram um grupo forte, unidas em suas histórias de lutas e sonhos. Com cada passo, as memórias de sua vida antes da fazenda começaram a fluir, formando um turbilhão dentro dela. O amor de sua família, as risadas com amigos, as tardes passadas embaixo das árvores, lendo livros que a faziam sonhar. Com isso, se fortaleceu. A dor da perda transformou-se em combustível, e no fundo de sua alma, Clara compreendeu que precisava fazer mais do que apenas suportar. Ela precisava resgatar o que lhe foi tirado. A jornada para a liberdade não seria fácil, mas Clara estava disposta a lutar não apenas por si, mas também por todas as mulheres que passaram por humilhações como a dela. O coronel Domingos não sabia, mas a determinação de uma mulher ferida era uma força imparável. Ele poderia tentar esmagá-la, mas no fundo, ele nutria um segredo que poderia levá-lo à ruína. Enquanto as correntes rangiam a cada movimento, Clara percebeu que cada dia que passava a levava mais perto de um confronto inevitável. A vida sob o regime do coronel era insustentável. Contudo, naquele exato momento, ela sabia que não estava sozinha.
A opressão poderia ser sua realidade, mas a esperança era seu futuro. Clara voltou-se mentalmente para sua luta interna, decidida a reescrever sua história. E assim, sob o olhar desprezível do coronel e os risos cruéis das mulheres ao redor, Clara começou a forjar um plano. Ela não era mais apenas uma escrava a ser dominada. Ela era Clara, a mulher que se recusava a ser esquecida, a mulher que, mais cedo ou mais tarde, revelaria não apenas seu segredo, mas desmascararia aquele que a mantinha prisioneira. E a Fazenda Verdejante seria um testemunho de sua luta por justiça e dignidade. Porque mesmo nos momentos mais sombrios, a verdadeira luta pela liberdade nunca acaba. O calor da fazenda se tornava quase insuportável, e a poeira que se levantava dos pés de Clara parecia absorver não só sua força, mas também suas lembranças mais queridas. Enquanto caminhava de volta ao seu posto, suas memórias dançavam em sua mente como folhas secas ao vento. Ela se lembrava de tardes ensolaradas em sua cidade natal, onde os risos eram como música e o futuro parecia promissor. Clara havia sido uma jovem cheia de esperanças. A filha de um pequeno comerciante que sempre sonhou em vê-la estudar e se tornar alguém importante. Naquela vida anterior, cada dia começava com o aroma do pão recém-assado e o som da água correndo no rio próximo, onde ela costumava brincar com os amigos. Eram tempos simples, mas os sonhos eram grandes. Clara imaginava-se, um dia, em uma sala de aula, absorvendo conhecimentos e transformando suas ideias em projetos que poderiam ajudar sua comunidade. Ela tinha um coração generoso e acreditava que poderia fazer a diferença. O desejo de liberdade pulsava em suas veias e sua determinação a levava a sonhar acordada. Mas essa vida de sonhos foi abruptamente interrompida naquela fatídica noite. As memórias da captura eram como facadas em seu coração. Um grupo de homens mascarados invadiu sua casa, arrastando-a para longe de tudo o que conhecia. O desespero tomou conta de sua alma, e a escuridão daquela noite a seguiu como uma sombra. Quando acordou, estava em um lugar distante, rodeada por rostos estranhos e sussurros amedrontadores. A liberdade que ela conhecia tinha se dissipado, e a realidade cruel da escravidão se impôs a ela como uma sentença de morte. Clara lembrava-se do último olhar de sua mãe, que a abraçava com força enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. O calor do amor familiar agora parecia um eco distante. Desde aquele dia, Clara lutou contra a tristeza que ameaçava consumi-la. Ao longo dos meses, aprendeu a esconder suas emoções, a sorrir quando o coração estava partido e a se erguer mesmo quando o mundo tentava derrubá-la. Era essa força que a mantinha viva, essa chama que nunca se apagava. Mesmo na dor, Clara se lembrava da mulher que sonhava em mudar o mundo. Eu não posso deixar que eles me quebrem, pensava, enquanto observava as outras mulheres ao seu redor. Elas eram suas irmãs na luta, cada uma carregando suas próprias histórias de dor e resistência. Clara sabia que, juntas, poderiam se fortalecer, e essa ideia lhe dava coragem. O olhar de desprezo e zombarias que recebia poderia machucar, mas não poderia apagar a luz que ainda queimava dentro dela. A conexão silenciosa entre elas era um manto de esperança, um lembrete de que a opressão poderia ser desafiada. Enquanto Clara retornava ao trabalho na Casa Grande, não podia ignorar as vozes que sussurravam ao seu redor. As escravas compartilhavam olhares cúmplices, e Clara sentia um impulso crescente em seu interior. Era hora de se rebelar, não apenas por si mesma, mas por todas elas. As lembranças de sua vida anterior se misturavam com a necessidade urgente de mudança. Clara não queria mais viver na sombra do Coronel Domingos. Ela queria ser a protagonista de sua própria história. Em meio às suas reflexões, Clara avistou um flash de movimento na escuridão da senzala. Um homem de olhos azuis, que ela conhecia apenas de longe, estava escondido à sombra de uma árvore. O olhar dele carregava uma tristeza profunda, mas também uma intensidade que fazia o coração dela acelerar. Ele se chamava Miguel, um jovem escravo que havia chegado à fazenda pouco depois dela. Sua presença ali, silenciosa, mas constante, despertava algo em Clara. Ela se perguntava quais segredos ele guardava, e se, assim como ela, também sonhava com liberdade. O sorriso triste de Miguel parecia refletir suas próprias esperanças e fracassos. Clara se lembrava de que ele tinha uma habilidade especial: cantar. Sua voz era como um suave sopro de ar fresco em um dia abafado, e muitas vezes à noite, quando as estrelas brilhavam no céu, ele se sentava sob a árvore e entoava canções que falavam de liberdade e resistência. Naquele momento, Clara decidiu que precisava se aproximar dele, que precisava entender o que aquele olhar significava. Talvez ele saiba algo que eu não sei, pensou Clara, enquanto se dirigia em direção a ele, as batidas de seu coração acelerando a cada passo. Ela queria ouvir suas histórias, compartilhar suas dores e, quem sabe, encontrar uma forma de transformar suas memórias em um plano para escapar daquela vida. O peso da opressão que a cercava parecia um pouco mais leve ao se imaginar unida a Miguel. Assim que se aproximou, ele a olhou com um misto de surpresa e compreensão. "Clara?", ele disse, sua voz suave como um sussurro.
Você também sente que a liberdade está próxima? A pergunta o fez estremecer, e Clara percebeu que, naquelas palavras simples, havia um fio de esperança que poderia tecer o destino deles juntos. Aquela conversa não seria apenas sobre suas dores, mas sobre seus sonhos e esperanças. Clara sabia que, para lutar, precisaria de aliados, precisaria de coragem, e Miguel, com seus olhos azuis que pareciam ver através das correntes que os prendiam, poderia ser a chave para abrir as portas de sua nova vida. Naquele instante, Clara se lembrou de que a resistência não se manifestava apenas em atos de rebeldia, mas também em laços de solidariedade. As memórias de sua infância e seus sonhos de liberdade se tornaram combustível para uma chama renovada. Ela não estava sozinha. E, em meio à escuridão da fazenda verdejante, a luz da esperança começava a brilhar mais intensamente. Clara e Miguel estavam prestes a descobrir que, juntos, poderiam traçar um caminho que não apenas os libertaria, mas que também daria voz àquelas que, como elas, ainda gritavam em silêncio. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo, mas na fazenda verdejante, a atmosfera ainda pulsava com a tensão da opressão. Clara estava de volta à cozinha, lavando uma pilha de pratos sujos, quando ouviu gritos vindos do pátio. O som cortante atravessou seu ser, e uma sensação de angústia a tomou como um manto pesado. O eco daquela voz, desesperada e aflita, era inconfundível. Era Tiago, um trabalhador mais velho, conhecido por sua sabedoria e bondade. Clara sentiu uma onda de pânico, lembrando-se das histórias que circulavam sobre o Coronel Domingos. Ele era implacável em suas punições, uma sombra que pairava sobre todos como uma tempestade prestes a eclodir. O que poderia ter acontecido? O que Tiago havia feito para merecer tal fúria? O coração de Clara acelerava, e a necessidade de agir se acendia como uma chama inextinguível. Com a coragem nascendo dentro dela, Clara se esgueirou pelas paredes da casa grande, seus pés descalços fazendo pouco barulho no chão de madeira. Ao chegar à porta dos fundos, o que viu a deixou paralisada. Tiago estava de joelhos, as mãos amarradas atrás das costas, enquanto o coronel, com o rosto vermelho de raiva, rugia ordens para o capataz Zé das Cruzes. A cena era brutal e desumana. O capataz levantou um bastão pesado, pronto para desferir o golpe que poderia marcar Tiago para sempre. "Ele não fez nada!" Clara gritou, sua voz soando mais forte do que nunca. A expressão de surpresa no rosto do coronel foi instantânea, um momento de choque que rapidamente se transformou em desprezo. "Cala a boca, menina!" ele rosnou, mas Clara não se importou. O medo que antes a dominava agora se transformava em uma onda de determinação. Ela não podia mais permanecer em silêncio. "Tiago não merece isso. Ele é um homem bom." Os olhares de todos os presentes se voltaram para Clara, e por um instante ela sentiu que havia algo maior em jogo do que sua própria segurança. A conexão entre eles, a unidade que a opressão tentava romper, parecia palpável. Clara viu os rostos dos trabalhadores, todos paralisados, alguns com olhos cheios de medo, outros com uma centelha de esperança. "Quantas vezes mais vamos permitir isso?" Ela continuou, a voz tremendo, mas firme. O coronel, enfurecido, avançou em direção a ela. "Você se acha no direito de questionar o que eu faço na minha propriedade?" Sua presença era esmagadora, mas Clara se manteve firme. "E se você estivesse errado? E se Tiago não tivesse feito nada?" A pergunta ecoou no ar, um desafio direto que surpreendeu até mesmo a si mesma. O silêncio se instalou, e por um momento, Clara sentiu que a coragem dela poderia ter um impacto. Antes que o coronel pudesse responder, Tiago levantou a cabeça, e seus olhos encontraram os de Clara. Naquele olhar, Clara viu mais do que gratidão. Viu determinação e uma história de resistência. O tempo parecia parar, enquanto a conexão entre eles se fortalecia, como se o universo estivesse conspirando por justiça. "Ele não fez nada, senhor!" Tiago gritou com a força que lhe restava. "Só defendi a mulher que me ajudou quando estava em necessidade. Você não pode me punir por isso." Com isso, a fúria do coronel explodiu. Ele ordenou que Zé das Cruzes agisse. "Quebre-o, Zé. Ensine a ele o que significa desrespeitar o senhor." Mas a determinação de Clara não poderia ser ignorada. "Se você punir Tiago, você não estará apenas quebrando um homem, mas todos nós." Sua voz subiu e as palavras reverberaram por todo o pátio, como um chamado à ação. Os trabalhadores, antes temerosos, começaram a murmurar entre si. Clara podia sentir a mudança no ar, a semente da resistência germinando. "Estamos juntos!" uma voz feminina disse, ecoando o sentimento de Clara. E logo, outras vozes se uniram, formando um coro de apoio. O coronel, percebendo que a situação estava se desenrolando de forma incontrolável, hesitou. Ele não estava acostumado a ver sua autoridade contestada, especialmente de uma escrava. A expressão de desprezo em seu rosto se misturou com um fio de preocupação. A multidão começava a se aglomerar ao redor, impulsionada pela ousadia de Clara.
e o poder que ele exercia parecia escorregar entre seus dedos. Num movimento de desespero, o coronel gritou: "Cale-se todos! Eu sou o senhor aqui, e vocês me devem obediência." Mas Clara sabia que as palavras dele não tinham mais o mesmo peso. O medo havia sido desafiado, e a coragem começava a romper as correntes invisíveis que os prendiam. A tensão no ar era palpável, e Clara percebeu que, naquele momento, a opressão não era mais uma força invisível, mas algo que podia ser confrontado. Ao olhar para Tiago, ela viu o medo misturado com esperança, e isso a encorajou ainda mais. A luta por justiça não era apenas sobre um homem, era sobre todos eles. "Esta fazenda não é apenas sua, coronel, é nossa também, e nós exigimos respeito", Clara exclamou, e sua voz soava como um hino de liberdade. O coronel, percebendo que sua autoridade estava em xeque, decidiu recuar. "Vocês não sabem o que estão fazendo. Se não se calarem, todos vocês vão pagar por isso." Ele se virou, mas antes de se afastar, seu olhar ameaçador fixou-se em Clara, como um lembrete de que a luta estava longe de terminar. Clara, com o coração pulsando, sabia que essa não seria a última vez que enfrentaria o coronel. A chama da resistência havia sido acesa e ela estava determinada a se alimentá-la. O grito de Tiago ecoava em sua mente, e nesse momento ela percebeu que precisava se preparar para um novo tipo de luta. A resistência não poderia ser feita apenas com palavras, seria necessário agir. Enquanto a multidão dispersava, Clara se aproximou de Tiago. "Você está bem?" ela perguntou, a preocupação transparecendo em seu olhar. "Sim, mas isso foi apenas o começo, Clara." "O coronel não vai esquecer essa afronta", Tiago respondeu, a gravidade em sua voz fazendo Clara perceber a seriedade da situação. "E eu não vou parar aqui. Não podemos deixar que ele continue a nos tratar como se fôssemos nada. Precisamos nos unir", ela disse, sentindo um novo impulso de resistência crescer dentro dela. Tiago assentiu, um sorriso de compreensão surgindo em seu rosto. "Você tem razão. Precisamos de um plano." Clara sentiu que o caminho à frente seria desafiador, mas a ideia de lutar ao lado de Tiago e dos outros era um bálsamo para sua alma. A resistência estava em suas veias, e a coragem, uma luz que iluminava seu caminho. O coronel Domingos pode ter tentado esmagá-los, mas Clara sabia que juntos, eles poderiam se levantar e lutar por sua liberdade. Com essa determinação pulsando dentro dela, Clara se preparou para dar os próximos passos em direção à verdadeira liberdade. Era hora de transformar aquela chama de resistência em um incêndio incontrolável que consumiria a opressão que havia dominado suas vidas por tempo demais. Clara se viu cercada por um silêncio pesado, uma tensão palpável que parecia vibrar no ar, como a expectativa de uma tempestade prestes a eclodir. Havia desafiado o coronel Domingos e, de alguma forma, isso havia despertado algo dentro dela. As palavras que saíram de sua boca carregadas de emoção agora reverberavam como um eco em sua mente. Ela não poderia voltar atrás. O olhar de Tiago, ainda de joelhos, foi um lembrete do que estava em jogo. A determinação dele a inspirava, e por um momento ela se sentiu mais forte. As vozes que antes eram sussurros de medo, agora se transformavam em murmúrios de solidariedade. Clara viu rostos que antes estavam escondidos nas sombras, agora iluminados pela chama da coragem. O poder do coronel estava sendo desafiado, e a ideia de união entre os trabalhadores começava a germinar como uma planta tenra, mas resistente. "Juntos somos mais fortes", sussurrou uma voz feminina quebrando o silêncio. Era Ana, uma amiga de Clara, que sempre fora discreta, mas que agora se revelava como uma aliada. "Não podemos permitir que ele continue assim." As palavras de Ana ecoaram na mente de Clara, e uma ideia ousada começou a se formar. Elas precisavam de um plano. Clara olhou ao redor e percebeu que a coragem de Tiago havia acendido uma centelha em todos. "Precisamos nos reunir, planejar nosso próximo passo. Se ele continuar a nos dividir, nunca seremos livres." A determinação em sua voz fez com que outros se aproximassem, como se a esperança estivesse se espalhando. No dia seguinte, Clara e Ana, com o auxílio de Tiago, convocaram os trabalhadores da Fazenda Verdejante para um encontro secreto. Escolheram um local escondido atrás de um grande pé de manga, onde a sombra oferecia um pouco de alívio do calor escaldante. A reunião começou de forma hesitante, mas logo se transformou em uma assembleia fervorosa. "Não podemos ficar à mercê do coronel", Clara exclamou, observando cada rosto ao seu redor. "Precisamos nos unir e lutar por nossos direitos. Ele não é nosso dono, apenas um homem que se esconde atrás do poder que a escravidão lhe deu." A fervorosa declaração causou um murmúrio entre os presentes. Tiago, agora de pé, contrabalançou a voz de Clara. "Já suportamos demais. A opressão não é só uma palavra, é o nosso cotidiano. O que ele faz não é apenas injusto, é desumano." Sua voz, embora cansada, carregava um peso que fazia todos se calarem. "Mas, para mudarmos isso, precisamos agir juntos." Uma onda de consenso varreu a multidão. Cada um começou a compartilhar suas experiências, seus medos,
E mais importante, suas esperanças. Entre as histórias, Clara percebeu que a dor que cada um carregava era semelhante. As marcas da opressão eram visíveis nas mãos calejadas e nos olhares desgastados. Mas ali, naquele espaço secreto, havia também um crescente sentimento de solidariedade. Enquanto os planos eram traçados, Clara sentiu seu coração pulsar com uma mistura de ansiedade e esperança. Era como se a Fazenda Verdejante estivesse finalmente assistindo o brotar de uma revolução silenciosa. Eles discutiram estratégias, o que fazer em caso de retaliação, como agir de forma coordenada. O alinhamento das vozes e a troca de ideias trouxeram um novo sentido de propósito. Era um novo começo. Porém, a sombra do coronel ainda pairava sobre eles. O temor de represálias era uma realidade constante. Clara sabia que a coragem tinha um preço e o que estavam se propondo a fazer poderia custar caro. Mas a ideia de continuar vivendo sob o domínio da crueldade era insuportável. Precisamos nos preparar para o pior, disse Ana, quebrando do momento de distração. Se ele descobrir, não hesitará em nos punir. A cada dia que passava, a atmosfera na fazenda parecia mudar. Pequenos atos de resistência começaram a surgir. Menos trabalhadores apareciam com medo. E aqueles que iam, faziam isso com a cabeça erguida. Um espírito de união começava a se espalhar, e o coronel, percebendo alguma coisa, começava a olhar com desconfiança para seu domínio. Certa noite, enquanto Clara se preparava para dormir, um barulho repentino a fez levantar-se. Ela esgueirou-se pela casa e espreitou pela janela. O coronel Domingos estava em pé no pátio, gritando ordens a Zé das Cruzes. O capataz estava mais nervoso que o normal, e o olhar de Domingos era um misto de raiva e preocupação. Alguma coisa está mudando, Clara murmurou para si mesma, com um frio na barriga. Eles estão percebendo? Com essas palavras, a determinação em seu coração se fortaleceu. O plano de resistência não poderia recuar. Era hora de agir. No dia seguinte, Clara, com a ajuda de Ana e Tiago, decidiu que era hora de colocar o plano em prática. Combinariam um dia de trabalho em que todos se uniriam para fazer uma pequena greve. Seria um teste, mas também uma declaração de que estavam juntos. Se todos nós não formos trabalhar, ele não poderá ignorar a nossa força, disse Clara, com um brilho novo nos olhos. A manhã da greve chegou, e o sol ainda não havia nascido quando os trabalhadores se reuniram em silêncio. Clara os observou, seu coração batendo forte. Havia um misto de medo e expectativa no ar. Estamos juntos, ela repetiu, as palavras saindo como um mantra. Isso é apenas o começo. E ao ver os rostos determinados ao redor, Clara percebeu que finalmente o medo começava a ser substituído por esperança. A semente da rebelião havia sido plantada, e agora a colheita da coragem estava prestes a começar. O coronel Domingos poderia ter seu poder, mas a chama da resistência havia sido acesa e a Fazenda Verdejante nunca mais seria a mesma. O escravo de olhos azuis revela o segredo. O coronel o escondeu para não ser descoberto. A tensão na Fazenda Verdejante parecia engrossar o ar, tornando cada respiração um ato de coragem. Clara olhava para os rostos ao seu redor, cada um carregando o peso de uma história que clamava por liberdade. Mal sabiam que o coronel Domingos, em sua busca insaciável por controle, já começava a suspeitar de que algo estava fervendo sob a superfície da aparente obediência. Uma sombra se abatia sobre a fazenda e a resistência que estava germinando poderia custar caro. Naquela manhã, enquanto os primeiros raios de sol iluminavam a terra seca, Clara sentiu um frio na barriga. O dia prometia ser diferente e ela sabia que a coragem tinha um preço. As conversas sussurradas na reunião anterior haviam acendido um fogo em seu coração, mas também trazido uma nova onda de medo. O coronel não vai ficar impune e nós não podemos recuar, pensou. A determinação se manifestava em seus olhos e ela estava disposta a enfrentar o que viesse. O coronel, que costumava se cercar de uma aura de intocabilidade, parecia mais inquieto nas últimas semanas. Ele se movia pela fazenda com um olhar penetrante, buscando qualquer sinal de desobediência. Os trabalhadores, antes subservientes, agora trocavam olhares cúmplices, e isso não passava despercebido. Clara sentia o poder do coronel diminuindo, mas a sensação de liberdade vinha acompanhada de um medo palpável. O custo da liberdade poderia ser a vida. No meio da manhã, enquanto Clara lavava roupas na área dos fundos da casa grande, ela ouviu o som de passos pesados se aproximando. Era o coronel, e o cheiro de seu cigarro se misturava ao ar fresco da manhã. Clara segurou a respiração, seus músculos tensos, sabendo que ele estava à procura de algo. O que ele poderia descobrir? A reunião? As conversas? O coração acelerava em seu peito, mas ela não podia demonstrar fraqueza. Clara! A voz do coronel cortou o ar como um golpe. Você tem visto algo suspeito por aqui? Algum tipo de conspiração? A pergunta soou mais como uma acusação, e Clara sentiu o peso das palavras. Ela poderia mentir ou ser honesta, mas qualquer escolha trazia consequências. Não, coronel. Apenas trabalho como sempre. A mentira saiu com mais firmeza do que ela esperava.
Clara manteve os olhos baixos, mas sentia o olhar do coronel ardendo em sua pele. Um silêncio se instalou e ela podia ouvir o pulsar da sua própria ansiedade. Cuidem-se, todos vocês. A desobediência será punida. Ele se afastou, mas não sem antes lançar um olhar penetrante para o grupo de trabalhadores que observava à distância. Eles estavam mais unidos do que nunca, mas a advertência do coronel pairava no ar como uma espada de Damocles. No entanto, ao retornar ao seu trabalho, Clara notou algo diferente. Os murmúrios da resistência que começaram na reunião não haviam se dissipado. Tiago, com seus olhos determinados, se aproximou dela enquanto ela pendurava as roupas no varal. Ele está desconfiado, Clara, disse Tiago, sua voz baixa e urgente. Precisamos ser mais cuidadosos. Se ele descobrir, não só nós pagaremos, mas nossas famílias também. Clara assentiu, a preocupação refletida em seu rosto. Nós precisamos agir antes que ele tenha a chance de retaliar. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Cada um de nós tem uma razão para lutar. O coração dela pulsava com a determinação que só a união entre os trabalhadores poderia oferecer. Eles eram mais do que apenas um grupo. Eram uma comunidade que se levantava contra a opressão. Mas no fundo, Clara sabia que o Coronel Domingos não era apenas um tirano qualquer. Ele carregava um passado sombrio, uma história que moldou sua crueldade. O que poderia ter levado um homem a se tornar tão implacável? Um boato sussurrado entre os mais velhos da fazenda falava de um filho perdido, de um amor que se foi, de uma vida marcada pela traição. Essas histórias a assombravam, mas também alimentavam sua determinação. Ela não poderia permitir que o medo do passado dominasse seu futuro. Enquanto os dias se desenrolavam, Clara e os trabalhadores começaram a observar padrões. O coronel era metódico em sua crueldade, e seus capatazes eram a extensão de sua vontade. No entanto, havia um escravo que se destacava entre os outros, um homem de olhos azuis penetrantes, cuja presença parecia mágica. Ele era conhecido apenas como Azul, um nome que trazia consigo uma aura de mistério. Diziam que Azul conhecia segredos do coronel, coisas que poderiam destruir o homem de poder e suas mentiras. Clara sentiu uma onda de esperança ao ouvir sobre ele, e sua curiosidade a impulsionou a procurá-lo. Se Azul carregava a verdade, talvez ele pudesse ajudá-los a derrubar o tirano. Precisamos encontrá-lo, disse Clara a Tiago em uma noite silenciosa, enquanto os dois se reuniam com Ana e outros trabalhadores sob a sombra da grande mangueira. Se o coronel tem segredos, precisamos saber qual é o mais profundo deles. Mas como vamos encontrá-lo? Ele desaparece como fumaça, respondeu Ana, olhando para os lados com preocupação. Precisamos ser astutos, Clara sugeriu. Se conseguirmos um jeito de atraí-lo, talvez possamos ouvi-lo. As ideias começaram a fluir, cada um contribuindo com um plano. O desejo de liberdade os unia, e a determinação em seus olhos se tornava cada vez mais intensa. Naquela noite, enquanto o céu se cobria de estrelas, Clara não conseguia dormir. A ideia de enfrentar o coronel a aterrorizava, mas a possibilidade de liberdade a mantinha alerta. Ela sabia que a resistência que estavam formando era mais do que uma luta por direitos. Era uma luta por dignidade, por um futuro onde todos pudessem viver e não apenas sobreviver. O amanhecer trouxe consigo uma sensação de expectativa. Clara se preparou para um novo dia, uma nova luta. O coronel poderia ser um homem forte e implacável, mas ela também se sentia forte. A cada novo desafio que enfrentava, a ideia de que poderiam vencer se tornava mais palpável. O destino da Fazenda Verdejante estava em suas mãos, e ela estava disposta a lutar com todas as forças que tinha. A tensão estava no ar, e era apenas uma questão de tempo até que o confronto se tornasse inevitável. Clara respirou fundo, determinada a não deixar que o medo a dominasse. Com cada passo, ela se aproximava de um destino que poderia mudar tudo. O escravo de olhos azuis revela o segredo. O coronel o escondeu para não ser descoberto. A reunião secreta estava marcada para aquela noite, e Clara sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Cada trabalhador que entrava no pequeno galpão usado como abrigo se tornava um símbolo de resistência. Na penumbra, Clara podia ver as expressões de determinação e medo refletidas nos rostos de seus companheiros. Era um jogo perigoso, mas a verdade precisava ser dita. Hoje não vamos nos calar, ela pensou, enquanto o coração pulsava em um ritmo frenético. Assim que todos se acomodaram, Clara tomou a frente. Sabemos que o Coronel Domingos tem nos vigiado, mas precisamos falar. Precisamos unir nossas vozes contra a opressão, ela começou, suas palavras reverberando nas paredes de madeira. Um murmúrio de concordância percorreu o grupo, e isso deu a Clara a força que precisava. Hoje, temos informações que podem mudar tudo. Tiago, que havia se aproximado dela, assentiu em apoio. Ele sabia que o que Clara estava prestes a revelar poderia colocar todos em risco, mas a urgência da situação não permitia hesitação. O escravo que Domingos manteve escondido, ele sabe mais do que imagina. Tiago sussurrou, sua voz carregada de emoção.
Ele pode ser a chave para a nossa liberdade. Clara respirou fundo, as palavras de Tiago ecoando em sua mente. O escravo de olhos azuis, uma figura quase mítica entre os trabalhadores, era um símbolo de esperança e temor. A sua presença era um lembrete da crueldade do coronel e da necessidade de lutar. Precisamos encontrá-lo, Clara afirmou, olhando para cada um dos rostos à sua volta. Precisamos que ele se una a nós. No entanto, a preocupação rapidamente tomou conta da sala. E se o coronel descobrir? Ele nunca nos deixaria em paz. Uma mulher com olhos cansados disse, sua voz trêmula. Os murmúrios de insegurança aumentaram, e Clara sabia que tinha que agir. Se não fizermos nada, o coronel já venceu. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Juntos, somos mais fortes. Vamos nos unir por nossas famílias, por nossos filhos, ela insistiu, sua determinação preenchendo o ambiente. Finalmente, o medo foi quebrado. Eu conheço um lugar onde ele pode estar. Um trabalhador se levantou, sua voz firme. Eu vi o coronel conversando com um homem próximo à antiga mina, não muito longe da fazenda. Se conseguirmos chegar até ele, poderemos convencê-lo a se juntar a nós. A esperança renovada fluiu pelo grupo, e Clara sentiu um calor dentro de si. A decisão estava tomada. Eles iriam atrás do escravo de olhos azuis. A reunião se desfez em sussurros animados, cada trabalhador se preparando para a tarefa à frente. Era arriscado, mas a perspectiva de liberdade pulsava nas veias de todos ali presentes. Naquela noite, Clara se despediu de sua cama com o coração acelerado. A lua iluminava a trilha à frente e a brisa fresca parecia sussurrar promessas de mudança. Com um grupo de companheiros, Clara se dirigiu à antiga mina, cada passo ecoando como um grito de resistência. O caminho era perigoso, mas a determinação de Clara os guiava. Quando chegaram, o ar estava pesado com a tensão. Não havia sinais do escravo, e Clara sentiu uma pontada de ansiedade. O que aconteceria se houvesse sido descoberto? Mas Tiago, sempre vigilante, ouviu um som ao longe. Ali, perto das rochas, ele apontou, e Clara seguiu sua indicação, o coração na garganta. Lá, escondido na escuridão, estava ele. O escravo de olhos azuis, com uma expressão tão intensa que Clara mal podia suportar. Ele parecia ser parte da própria noite, um espírito que havia sobrevivido a todas as crueldades. Por favor, não se aproxime. O coronel me mandou aqui para ficar longe de vocês. Ele disse, sua voz cheia de medo, mas também de uma tristeza profunda. Clara não hesitou. Precisamos de você. O coronel está prestes a perder o controle, e sua verdade pode ser a chave para a nossa liberdade. Junte-se a nós, ela implorou, seus olhos cravados nos dele. O escravo hesitou, mas Clara viu um lampejo de esperança em seu olhar. Ele conhecia o poder da verdade. Eu não sei se posso. O coronel me ameaçou. Ele disse que me mataria se eu falasse. Ele respondeu, a vulnerabilidade exposta em seu rosto. O coração de Clara se apertou. Ele havia sofrido tanto, mas a força de sua determinação parecia ressoar com a dele. Estamos todos em risco, mas juntos podemos derrubar o coronel. Você não está sozinho. E ele não pode nos controlar para sempre, Clara insistiu, sua voz firme e cheia de convicção. Após momentos que pareceram eternos, o escravo finalmente assentiu. Está bem, farei isso, mas precisamos agir com rapidez. O coronel está sempre de olho em mim, ele disse, a determinação começando a brilhar em meio ao medo. A notícia do que eles tinham encontrado reverberou pela fazenda verdejante. Clara, agora, era mais do que uma mulher em busca de liberdade. Ela havia se tornado a voz dos oprimidos. A revelação do segredo do coronel era um jogo de poder que poderia mudar tudo. Eles estavam prontos para enfrentar o tirano, e Clara se sentiu mais forte do que nunca. Naquela noite, enquanto a lua observava, Clara e seus companheiros se prepararam para o confronto final. O caminho à frente era incerto, mas a determinação ardia em seus corações. O coronel Domingos não poderia escapar para sempre de suas próprias sombras. A batalha pela justiça estava prestes a começar, e Clara estava pronta para lutar. O escravo de olhos azuis revela o segredo. O coronel o escondeu para não ser descoberto. A tensão na fazenda verdejante pulsava como um coração acelerado. Clara, ao lado de Tiago, olhava para o grupo reunido sob a fraca luz de um lampião. O calor da noite envolvia todos como uma coberta sufocante. Mas o calor, ali, era insignificante diante do fervor que crescia no peito de cada trabalhador. Clara sabia que a coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Precisamos agir, ela murmurou, sua voz firme, cortando um murmúrio de insegurança que ameaçava tomar conta do galpão. Se o coronel descobrir, estaremos todos mortos. Uma voz familiar se levantou entre os presentes, e Clara reconheceu o tom de Alzira, uma mulher idosa que já havia vivido mais opressões do que uma vida deveria suportar. O olhar de Clara se fixou na mulher, e ela sentiu a dor de Alzira como uma lâmina. Mas, se não fizermos nada, já estaremos mortos. Clara insistiu, seu olhar ardendo com determinação.
O escravo de olhos azuis conhece o segredo que pode mudar nossas vidas. Ele é a chave para derrubar o coronel. Os trabalhadores trocaram olhares preocupados. Não era apenas o medo de punidos ou da miséria que os paralisava. Era a lembrança de outros que haviam se levantado e falhado. Clara sabia disso. A história da Fazenda Verdejante estava repleta de tentativas frustradas, mas ela também sabia que a mudança começava com a disposição de arriscar. Hoje é a noite de mudar a nossa história, declarou, e as palavras ecoaram como um chamado. Tiago se adiantou. Alzira, você sabe onde o coronel costuma ir. Precisamos de informações, precisamos saber se ele está realmente escondendo o escravo. Os olhos de Alzira brilharam com uma nova luz e, por um breve momento, parecia que a esperança poderia vencer a desconfiança. Ela assentiu lentamente, o peso de sua decisão visível em cada linha de seu rosto cansado. Eu posso ajudar, mas precisamos ser rápidos. O coronel não é um homem que se deixa enganar facilmente. As horas passaram como se o tempo estivesse preso em um ciclo interminável de incertezas. O grupo havia se dispersado em pequenos duelos de sussurros e planos. Clara se encontrou com Tiago em um canto mais afastado. E se o escravo se recusar a se juntar a nós? Ele perguntou, a preocupação desenhando nervos em sua expressão. E se ele estiver tão quebrado que não acredite mais que a liberdade existe? Clara respirou fundo. Então, teremos que mostrar a ele que existe esperança. Precisamos fazer com que ele veja que não está sozinho. A determinação em seus olhos era um farol em meio à escuridão que os cercava. O que estava em jogo não era apenas a vida deles, mas a vida de todos os que se encontravam sob o domínio opressivo do coronel. Eles precisavam resgatar não apenas um homem, mas a própria ideia de liberdade. Na calada da noite, Clara, Tiago e um grupo de trabalhadores avançaram em direção à mina. A lua estava alta, iluminando o caminho com um brilho prateado que parecia prometer um futuro distante. Mas a cada passo, a tensão aumentava. Clara sentia o peso do mundo em seus ombros, mas também a força de todos aqueles que a seguiam. Lembrem-se, somos mais fortes juntos. Ela repetia para si mesma como um mantra. Ao chegarem à mina, Clara hesitou. O som da água pingando e o eco distante de pedras caindo criavam uma atmosfera de mistério e temor. Vamos ser rápidos e silenciosos, sussurrou Tiago, puxando Clara para mais perto enquanto olhavam ao redor. Se o coronel estiver por perto, não podemos correr o risco de sermos vistos. Quando finalmente avistaram o escravo de olhos azuis, ele estava encostado em uma parede fria, os olhos brilhando sob a luz da lua. Havia algo de sobrenatural em sua presença, quase como se ele fosse uma parte da própria noite. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não hesitou. Você! Precisamos de você! Gritou, a urgência de sua voz ecoando na escuridão. Não se aproximem! O homem respondeu, a voz tensa e carregada de medo. O coronel me mandou aqui para ficar longe de vocês. Ele sempre sabe onde estou. Clara não podia deixar que o desespero dominasse. Precisamos da sua ajuda. O coronel não pode continuar a nos controlar assim. Você conhece um segredo que pode nos libertar. Ele hesitou, a indecisão pintando seu rosto de angústia. Se eu sair, ele não hesitará em me matar, disse, a vulnerabilidade em sua voz quase quebrando Clara. Ela se aproximou, sua mão estendendo-se em um gesto de compreensão. Se não fizermos nada, ele já está ganhando. Você não está sozinho. Juntos, podemos lutar. A expressão do escravo mudou, e por um momento, Clara viu uma centelha de esperança em seus olhos azuis. O coronel tem um segredo que pode destruí-lo, ele sussurrou, a voz quase inaudível. Eu vi algo que poderia ser a nossa salvação, mas não posso agir sozinho. Ele não é apenas um homem poderoso, ele é um monstro. Os olhos azuis se tornaram um espelho da dor coletiva que Clara conhecia tão bem. Conte-nos, o que você viu? Clara insistiu, sua determinação se misturando ao desespero. Ele respirou fundo, a tensão no ar era palpável. O coronel tem um armazém secreto, onde esconde bens roubados e documentos que provam sua corrupção. Se vocês conseguirem expor isso, ele perderá tudo. Então precisamos chegar até lá, Tiago interrompeu, a adrenalina fazendo seu coração acelerar. Mas para isso devemos agir rápido. O coronel não irá permitir que isso seja descoberto. Clara olhou para o escravo de olhos azuis. Você se junta a nós? Essa é a nossa chance de lutar contra ele. Se você ficar, corre o risco de perder tudo. Mas se unir a nós, podemos mudar nossas vidas para sempre. O escravo hesitou, e a certeza de Clara se intensificou. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Você já suportou tanta dor. Juntos, podemos ser mais fortes do que ele. Você não está sozinho. Nunca mais. Finalmente o homem deu um passo à frente, uma decisão tomada. Estou com vocês. Não posso mais viver em silêncio. Naquele momento decisivo, com a lua como testemunha, a coragem de Clara e a determinação do escravo de olhos azuis se uniram. O peso da opressão estava longe de ser eliminado.
mas a chama da resistência havia sido acesa. O que parecia apenas uma reunião secreta se tornara um grito de ação, um chamado à luta. Era hora de expor o Coronel Domingos e finalmente reivindicar a liberdade que tanto ansiavam. Clara sentiu um calor crescente em seu peito. A mudança estava chegando e juntos eles não apenas lutariam por suas vidas, mas por um futuro que poderia ser diferente. O clímax da luta pela liberdade estava prestes a se desenrolar e suas vozes se uniriam em um eco de esperança. O escravo de olhos azuis revela o segredo. O coronel o escondeu para não ser descoberto. A atmosfera na mina tornara-se pesada. Um silêncio tenso se espalhava como um manto escuro. Clara sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Assim que avistou o escravo, uma nova onda de esperança tomou conta dela, mas a insegurança também a acompanhava. Você! Precisamos de você! Clara gritou, a urgência de sua voz ecoando nas paredes úmidas, mas a resposta que recebeu foi um olhar confuso e distante. Não se aproximem, ele repetiu, sua voz carregada de medo. Clara percebeu que aquele homem, que parecia ser a chave para a libertação, estava preso em suas próprias correntes invisíveis. Com o coração acelerado, ela avançou um passo à frente tentando descortinar a barreira de desconfiança que o envolvia. Nós sabemos o que você sabe. O coronel está escondendo algo e precisamos da sua ajuda para expor isso, implorou, sentindo o peso das palavras. O escravo hesitou, seus olhos azuis refletindo a luz do luar. Clara percebeu que ele não estava apenas assustado. Havia um profundo sentimento de traição em seu olhar. Traição é o que traz a morte, ele respondeu, sua voz quase um sussurro. Como posso confiar em vocês? Tiago se aproximou, solidificando a presença de Clara, e em um gesto de apoio disse: Ninguém aqui quer te fazer mal. Estamos lutando pela liberdade, pela vida. O Coronel Domingos não se importa com você, mas nós nos importamos. Juntos, podemos acabar com isso. A tensão aumentou, como se o ar estivesse prestes a se romper. Clara observou os rostos ao seu redor. Todos os trabalhadores estavam tensos, esperando por um sinal. Por favor, não deixe que o medo o impeça de agir. O coronel tem segredos que podem nos libertar. E se você não se juntar a nós, ele continuará a te aprisionar e a todos nós. Ela insistiu, sua voz tremendo com emoção. O escravo de olhos azuis finalmente baixou a cabeça, como se estivesse dando um passo em direção à luz que antes o parecia inalcançável. Eu conheço um segredo, um que o coronel esconde com todas as suas forças. Ele murmurou, o temor ainda visível em seu semblante. Mas se eu falar, há uma grande chance de que ele descubra. E se isso acontecer, não serei o único a pagar por isso. Você não está sozinho, Clara garantiu, sentindo a força das palavras que proferia. Estamos aqui, todos nós, e juntos podemos fazer isso. O escravo levantou os olhos e pela primeira vez vislumbrou um fio de esperança em meio à escuridão. De repente, como se o universo tivesse decidido intervir, um som distante cortou a atmosfera. Passos pesados se aproximando. O coração de Clara disparou. "O coronel!" Ela sussurrou, e o grupo se movimentou rapidamente buscando o esconderijo. O escravo, ainda hesitante, parecia pronto para recuar, mas Clara não permitiria que o medo o dominasse. "Fique comigo", ela disse, pegando sua mão, e a conexão que se formou entre eles era quase elétrica. "Você não está sozinho. Lute ao nosso lado." As sombras cresceram ao redor deles enquanto o coronel Domingos se aproximava, seu olhar afiado e ameaçador. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele gritou, a voz ressoando na mina como um trovão. "Eu sabia que algo estava acontecendo. Vocês acham que podem me desafiar?" Clara sentiu um frio na espinha, mas a determinação se solidificou dentro dela. "Nós não temos mais medo de você, coronel. Chega de opressão. Chega de silêncio." Sua voz soou firme, e por um momento o mundo ao redor pareceu parar. Domingos, pego de surpresa, olhou para ela, seu rosto uma máscara de indignação. "Você se atreve a me desafiar, sua insolente. Vou fazer de você um exemplo. Ninguém se levanta contra mim." Clara sentiu o medo se transformar em raiva. Seu poder se sustenta no medo. Mas nós temos a verdade. E a verdade é mais poderosa que qualquer arma. O escravo a observava, e a luz que antes hesitava em brilhar agora iluminava seu olhar. "Não se deixe enganar, Clara," ele disse, a voz tremendo. "Ele é mais perigoso do que você imagina." E nesse momento, o coronel avançou, mas Clara não recuou. "Você pode tentar nos calar, mas já não temos mais medo. A liberdade é uma chama que não pode ser apagada." E como que em resposta, os trabalhadores ao seu redor começaram a murmurar palavras de apoio. Domingos ergueu o chicote, mas Tiago deu um passo à frente, enfrentando o coronel. "Você não vai ferir mais ninguém. Hoje, nós lutamos por nossas vidas." E foi assim que o conflito se intensificou. Clara e Tiago enfrentando o coronel, enquanto os trabalhadores se uniam em torno deles, formando uma barreira humana contra o opressor. O choque entre os dois lados se aproximava,
e a tensão no ar era palpável. Clara sentia cada batida do seu coração, a adrenalina a levando a um estado de alerta. É agora ou nunca, pensou, sabendo que a liberdade estava ao alcance, mas que exigiria coragem e sacrifício. Naquele confronto, Clara percebeu que não era apenas a luta por sua própria liberdade, mas a luta por todos os que haviam sofrido sob o jugo do coronel. Era um chamado, um grito coletivo por justiça que ecoaria por toda a fazenda verdejante. E assim, a batalha pela liberdade começou. Não apenas por um homem, mas por todos aqueles que sonhavam com um futuro onde o medo não governasse suas vidas. Clara não seria mais uma marionete nas mãos do coronel. Ela estava pronta para lutar e, independentemente do que acontecesse, a chama da resistência havia sido acesa. As sombras que antes aprimoravam o medo agora se tornavam aliadas na luta pela verdade. O confronto entre Clara e o coronel não era apenas uma luta física, mas uma batalha pela alma, pela dignidade e pela esperança de um novo amanhecer. O escravo de olhos azuis revela o segredo. O coronel o escondeu para não ser descoberto. Assim que Domingos entrou na mina, a atmosfera já tensa se encheu de um novo tipo de opressão. O coronel, com sua presença imponente, parecia ser uma sombra que engolia toda a luz. Clara sentia sua coragem balançar, mas a determinação pulsava em seu interior. "Nós não temos mais medo de você", repetiu mentalmente como um mantra, enquanto os trabalhadores se agrupavam, solidificando-se uns aos outros na resistência. O coronel, com um olhar feroz, encarou Clara como se tentasse ler seus pensamentos. "Acha que pode se levantar contra mim, menina insolente?" Ele disparou, a voz carregada de desprezo. A tensão no ar se tornava palpável, e cada palavra dele soava como um golpe. Mas Clara não cedeu. Ela sabia que aquele momento poderia ser o divisor de águas, não apenas para eles, mas para todos que sofriam sob o domínio do coronel. "O que você esconde, Domingos? O que tem a esconder de nós?" Ela desafiou, sua voz ecoando na mina, carregada de uma força que ela não sabia que possuía. Os olhos azuis do escravo fixaram-se em Clara, e por um momento ela viu um reflexo de esperança misturado com receio. Ele continuava hesitante, mas a chama da coragem começava a acender-se dentro dele. "Ele não faz ideia do que está prestes a enfrentar", murmurou Tiago, percebendo a mudança no ambiente. A energia estava mudando, e Clara sabia que era o momento ideal para agir. "Precisamos expor o que ele fez", disse ela, dirigindo-se ao escravo. "Se você nos contar, juntos poderemos derrubá-lo. Não precisamos viver com medo." O coro de murmúrios ao redor de Clara aumentou, e os trabalhadores começaram a se animar com a ideia. O escravo hesitou, mas os olhares de encorajamento que recebeu eram como correntes de apoio a puxá-lo para a frente. "O coronel, ele esconde um segredo que poderia mudar tudo", disse o escravo, a voz ainda tremendo. "Ele possui um documento que prova que as terras não são dele, mas de quem deveria ser. Ele usou de subterfúgios e mentiras para manter tudo sob seu domínio." Clara sentiu um frio na espinha, mas a adrenalina a impulsionou. "Isso é tudo o que precisamos. Se conseguirmos esse documento, podemos provar que ele é um usurpador", exclamou. A ideia reverberou entre o grupo, acendendo uma centelha de esperança que parecia muito adormecida. Mas a expressão de medo ainda dominava o rosto do escravo. "E se ele descobrir? Ele não hesitará em nos matar", ele advertiu, o medo evidente em seus olhos. "Não podemos deixar que o medo nos paralise. A liberdade vale qualquer risco", Clara respondeu, sua determinação se refletindo nas expressões ao seu redor. O silenciar do coronel fez com que todos se voltassem para ele, que agora parecia mais furioso do que nunca. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Eu sou a lei aqui?" ele gritou, mas a resposta de Clara foi imediata. "Você não é a lei, Domingos, você é um ladrão, e ladrões não têm poder quando expostos à luz da verdade." Com isso, a tensão atingiu seu ápice. Clara começou a perceber que a luta não era apenas dela ou do escravo de olhos azuis, mas de todos que estavam ali. "Vamos juntos, todos nós. Se você se juntar a nós, podemos desmantelar essa opressão. O coronel não pode nos silenciar para sempre", ela bradou, sua voz agora cheia de fervor. O escravo finalmente começou a se mover, como se a força coletiva o estivesse libertando de suas amarras invisíveis. Domingos, agora em fúria, avançou para Clara, mas o escravo de olhos azuis se interpôs. "Não, eu não vou mais ficar em silêncio", ele declarou, sua voz agora cheia de autoridade. O coronel hesitou, surpreso pela ousadia que nunca havia visto naquele homem antes. E ali, naquele momento, uma linha foi traçada. O medo transformou-se em um grito de resistência. "Estamos prontos para lutar, Domingos." "O seu reinado de terror terminou", Clara afirmou, sua voz ecoando na mina. Uma onda de murmúrios de apoio ressoou entre os trabalhadores, e pela primeira vez, Domingos percebeu que o poder que tinha sobre eles estava se esvaindo. A luz da coragem iluminava os rostos cansados e a determinação brilhava como estrelas em uma noite escura. A luta estava prestes a começar,
E Clara sabia que a batalha que se aproximava não seria apenas física, mas também uma luta por justiça e dignidade. "Vamos juntos, agora!" ela gritou, e todos avançaram em direção ao coronel, que, percebendo a revolta crescendo, recuou, buscando uma forma de recuperar seu domínio. Mas Clara, com o apoio do escravo e dos trabalhadores, estava determinada a não deixar que isso acontecesse. Enquanto o confronto se desenrolava, a tensão vibrava no ar, e a mina, que antes era um símbolo de opressão, agora se tornava um campo de batalha pela liberdade. As vozes misturavam-se e a coragem se transformava em um coro unificado, ecoando como um trovão. Domingos, agora cercado, percebeu que havia subestimado a força da união. Clara e os trabalhadores estavam prontos para lutar por aquilo que era seu por direito. Os olhos do escravo de olhos azuis brilhavam com uma nova confiança, refletindo a esperança que antes parecia distante. "Vamos levá-lo à justiça que ele nunca deu a nós", ele exclamou, e a multidão respondeu com gritos de apoio. O coronel, em sua arrogância, estava prestes a aprender que a opressão não prevalece para sempre e que cada ato de resistência semeia as bases para um futuro mais justo. E assim, a batalha que se iniciava não era apenas uma luta pelo presente, mas uma semente plantada para um amanhã onde a liberdade tomaria o lugar do medo. A feição de Clara já não era apenas a de uma trabalhadora, mas a de uma líder, uma mulher que havia se tornado o símbolo de uma revolta há muito esperada. O futuro brilhava à sua frente. E Clara sabia que, com cada passo que davam juntos, a verdade estava prestes a triunfar sobre a tirania. O eco da luta por justiça ressoaria por anos, e a fazenda verdejante não seria mais vista da mesma forma. O coronel, se derrotado, seria lembrado não como um governante, mas como um símbolo da opressão que a comunidade superou. A história daquela noite se tornaria a memória coletiva, um testemunho da força do espírito humano que, quando unido, se torna invencível. O escravo de olhos azuis revela o segredo. O coronel o escondeu para não ser descoberto. Anos se passaram desde aquele dia decisivo na mina. E Clara agora caminhava pelas ruas da pequena cidade que um dia foi marcada pelo medo e pela opressão. O sol brilhava intensamente sobre as casas simples, e o cheiro do pão fresco saindo da padaria misturava-se ao som das risadas das crianças que brincavam na calçada. Mas mesmo em meio a essa nova vida, Clara não podia esquecer o que havia acontecido. Ela havia se tornado um símbolo de resistência e esperança. Mas as cicatrizes daquela luta nunca se apagariam completamente. Refletindo sobre sua jornada, Clara sentia uma mistura de orgulho e tristeza. A luta contra Domingos havia sido intensa, e a revelação do segredo do coronel fora a faísca que acendeu a revolta. O documento que provava que as terras da fazenda verdejante não pertenciam a ele, mas a uma antiga família de agricultores, havia sido a chave para desmantelar seu império de tirania. Quando o escravo de olhos azuis, Domingos, finalmente encontrou a coragem de se levantar e falar, toda a comunidade se uniu. Juntos, eles expuseram a verdade, e a força coletiva que emergiu naquela mina se tornou um grito de liberdade que ecoou por toda a região. A fama de Clara cresceu, e sua história foi contada e recontada em cada canto da cidade. Ela se tornara uma figura respeitada, uma mulher que não apenas desafiou o poder, mas que também inspirou outros a fazerem o mesmo. As pessoas a procuravam para ouvir suas palavras de encorajamento, e ela, com humildade, rebatia. "Não sou eu que sou forte, somos todos nós juntos." Cada vez que contava tal história, Clara relembrava os rostos dos trabalhadores que estiveram ao seu lado, a coragem do escravo de olhos azuis que desencadeou a mudança e a fúria do coronel que finalmente foi desmascarado. Domingos, após a revelação e a perda de seu domínio, havia tentado escapar da justiça, mas a verdade sempre encontra um caminho. Ele foi finalmente encontrado escondido em uma pequena cabana no sertão, vivendo em condições miseráveis, longe da opulência que uma vez conhecera. O documento que ele tanto temia havia sido entregue às autoridades, e ele foi processado por usurpação e abuso de poder. A justiça que Clara tanto desejou finalmente se materializou, e ele foi condenado a trabalhar nas mesmas terras que um dia governou, agora sob a supervisão de quem ele havia oprimido. Enquanto Clara caminhava por sua cidade, percebeu que a luta por justiça não terminara com a queda de Domingos. As sementes de mudança que foram plantadas naquela época começaram a brotar. A comunidade se uniu para criar cooperativas e se apoiar mutuamente. Os trabalhadores, antes silenciados, agora falavam abertamente sobre seus direitos e lutavam por melhores condições. Clara sentia que seu papel era de guiar e apoiar essa nova geração, para que não esquecessem o custo da liberdade. Em um dia ensolarado, Clara organizou uma reunião na Praça Central. As pessoas se reuniram e ela ficou em pé diante delas, seu coração pulsando com emoção. Hoje, celebramos não apenas a nossa liberdade, mas a força que encontramos uns nos outros, começou ela, sua voz firme e clara.
Não podemos esquecer o que nos trouxe até aqui, mas também devemos olhar para o futuro. A luta continua e juntos somos mais fortes. Os olhares atentos e as expressões de determinação ao seu redor a encorajavam. Devemos garantir que a história de Domingos e a nossa não sejam esquecidas. É nossa responsabilidade ensinar aos nossos filhos e netos sobre a importância de lutar contra a injustiça, de buscar a verdade e de nunca permitir que o medo nos mantenha em silêncio. E assim, Clara tornou-se não apenas uma líder, mas uma guardiã da memória. Sua história, a história do escravo de olhos azuis e de todos que lutaram ao seu lado, foi passada de geração em geração, um lembrete constante de que a luta pela justiça nunca deve ser esquecida. A comunidade se transformou em um símbolo de resistência, e a Fazenda Verdejante, que antes era um lugar de opressão, agora se tornara um espaço de aprendizado e solidariedade. Enquanto Clara olhava para o horizonte, um sentimento de paz invadiu seu coração. Ela sabia que a luta por justiça era uma jornada contínua, mas também sabia que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio. O legado que deixara se tornara uma luz que guiava outros em sua busca por dignidade e liberdade. E, em cada história contada, a esperança renascia, provando que, mesmo nas sombras mais profundas, a luz da justiça sempre encontrará um caminho para brilhar.